Ei, me fala uma coisa, nós precisamos de um despertamento espiritual? Como nasce o despertamento espiritual? É Deus que provoca ou é eu que vejo uma necessidade e eu busco esse despertamento espiritual? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Os Princípios Divinos para Superar as Crises. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo no nosso canal, não perca a oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever nesse canal, porque toda semana tem vídeo novo. E se você é um inscrito, tudo aquilo que eu posto, você recebe em primeira mão. Maravilha? E não esqueça também, meu querido, de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Maravilha? E se você quiser me seguir, tá? Tanto no Instagram quanto no Telegram, o link vai estar aqui e você vai ver essas imagens que você está vendo agora. Eu sempre posto elas tanto no Telegram quanto no Instagram. Vamos lá, lição de número 2, que tem como título Despertamento Espiritual, um milagre. A leitura bíblica em classe encontra no livro de Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 7, e no livro também de Neemias, tá? Capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 3. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre despertamento espiritual. Quem é que provoca o despertamento espiritual? A primeira questão que eu preciso responder é: será que eu preciso de um despertamento espiritual? É muito interessante, porque a nossa lição que nós estamos estudando, ela foi escrita na década de 90. E já se passaram 2 décadas após a década de 90. E será que eu preciso ainda de um despertamento? O texto bíblico é na época de Esdras, tá? 400 anos antes de Cristo. Naquela época eles precisou de um despertamento. Será que hoje eu e você precisamos de um despertamento? Será que é necessário nós ainda ter esse tipo de despertamento? Querido, é claro que eu preciso de um despertamento. Por quê, Fábio? Presta atenção, querido. Conforme vai passando o tempo, nós vamos nos acostumando com as coisas. Em tudo na vida, em tudo. Eu preciso passar por um despertamento, tá? Por exemplo, casamento. Você precisa se despertar, porque conforme vai passando o tempo, você vai se acostumando com algumas coisas. E você entra numa rotina, vamos dizer assim, e você precisa, às vezes, ter um despertamento para cultivar ele da melhor maneira possível. A vida espiritual é a mesma coisa. Eu preciso ser despertado, eu preciso entrar nesse despertamento. Maravilha? Tópico 1 diz assim: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Querido, eu preciso entender uma coisa, tá? Olha só, eu já entendi que eu preciso ser despertado, tá? A pergunta é eu que me desperto? É eu que caio em si? Ou é Deus que provoca esse despertamento? Olha o que diz o texto de Esdras, capítulo 1, verso 1, tá? Diz que no 1º ano do rei Dário, despertou o Senhor o espírito do rei da Pérsia. Quem é que despertou? Deus. Então, perceba o que eu vou te dizer. Todo despertamento espiritual, ele parte, tá? Ele tem a raiz em Deus. Nenhum despertamento, ele tem como causa primária o homem. O despertamento parte da causa de Deus. É Deus que desperta, emana dele, sai dele. Ok? Nós somos impactados por essa vontade. Nós somos reflexo, anote isso. Nós somos reflexos da sua vontade. Deus teve essa vontade. Ele
quis despertar. Então eu sou impactado por essa vontade. E quando essa vontade de despertar bate em mim, então eu sou levado a um despertamento. Ok? Isso é muito interessante nós observarmos. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Nenhuma vontade para a obra de Deus nasce em nós se não for gerada pelo Espírito Santo. Ou seja, nenhuma vontade de evangelizar, de ler Bíblia, de orar, de ir para a igreja, nasce basicamente em nós. Tem como raiz primária a vontade humana. Ou seja, é claro que, então eu sou um robô? Não. Eu não estou falando que nós somos um robô. Eu estou falando que essa vontade nasce primeiro em Deus. Essa vontade, ela te impacta. Ela passa por você. E aí você decide se você entra nesse despertamento ou se você recusa esse despertamento. Ou seja, isso é uma opção sua. Mas a vontade de despertar nasce nele. Ele impacta você. E aí ele deixa na sua vontade se você entra nesse jogo ou se você abandona esse jogo. Não, eu não quero ser despertado, eu não quero entrar nessa onda, eu não quero orar, eu não quero ir na igreja, eu não quero ler a Bíblia, ok? Então essa vontade emana de Deus. Presta atenção, a Bíblia diz que Deus despertou. Sabe o que significa a palavra despertar? Isso é fantástico, querido. O que eu vou mostrar aqui para vocês, você não aprende em curso de teologia, olha, isso vai demora muito para você aprender. Presta atenção, a palavra despertar, nessa ocasião, tem a raiz da cidade, tem a raiz da palavra cidade. A palavra cidade em hebraico é ir. É como se fosse ir, né? Ir de andar. Isso é a palavra cidade, ir, ok? E é muito interessante, se você pegar a raiz da palavra despertou o Senhor, a raiz da palavra é ir, que significa cidade em hebraico, ok? Mas se eu for me aprofundar um pouquinho mais, a palavra significa urbanização. O que significa urbanização? Claro que esse conceito ele é um pouco moderno, tá? Conceito de urbanização, mas o conceito moderno de urbanização significa, mais ou menos o seguinte, é quando a população urbana cresce mais do que a população rural, ok? Então, quando a população urbana cresce mais do que a rural, nós temos o efeito, nós temos um fenômeno chamado urbanização, ok? Isso é muito interessante nós observarmos. Mas a Bíblia fala sobre isso. Então, quando a Bíblia diz que Deus despertou, tá? Despertou em Ciro essa vontade de para ele deixar o povo de Israel ir para a cidade de Jerusalém e reconstruir a cidade, a ideia era justamente essa, era formar uma urbanização. Olha que interessante, era voltar, era fazer com que o Estado de Israel voltasse a ser um Estado urbanizado. Por que urbanizado? Porque todo poder econômico, todo poder político iria centralizar em uma cidade. Não que Israel ia deixar de ser rural, mas ela ia passar a ser uma cidade urbanizada, ou seja, eles iam sair das zonas rurais, iriam fundar esta cidade, e essa cidade seria o poder, tá? Seria o centro, tá? Do poder econômico, político e religioso. É tão interessante que em outros textos bíblicos existe a palavra despertar, mas não tem na sua raiz a palavra ir, que é a palavra cidade. Em outros textos, tá? Ele usa outros verbos, é como o despertar, é como se alguém tivesse cego e começasse a enxergar, mas aqui ele não usa essa ideia. A ideia é urbanização. Maravilha? Deus queria despertar a nação de Israel com duas coisas, tá? Politicamente, economicamente, que isso seria o material, e espiritualmente. Maravilha? Tópico segundo, as finalidades do despertamento. Para que Deus iria despertar a nação de Israel? Eu acabei de comentar, hein?
Agora vamos esmiuçar um pouquinho melhor. Primeiro, restauração nacional de Israel. Que Deus estava preparando Israel para a chegada do Messias. Deus estava preparando o seu povo para a chegada do Mashiach. Então, para que o Messias chegasse, para que o Mashiach chegasse, era indispensável o que? A urbanização do povo de Israel. Tá? Israel, a cidade estava destruída, o país estava devastado. Então Deus iria fazer o quê? Urbanizar aquele local. Mas para isso ele precisava de pessoas. Isso é muito interessante, tá? E como que Deus fez isso, tá? Como que houve esse despertamento para a restauração nacional de Israel? É tão interessante que o texto usa a palavra, o autor usa a palavra que Deus incutiu na cabeça do povo. O que é o verbo incutir, tá? O verbo incutir significa persuadir, significa atrair, cativar, convencer, instigar alguém a fazer alguma coisa. Ou seja, o Espírito de Deus, tá, iria agora despertar, iria inculcar, tá, iria incutir na cabeça deles, tá, no espírito deles, ou seja, ia convencer eles, ia trabalhar dentro da vontade deles, iria mostrar para eles uma proposta e caberia a eles aceitar ou não essa proposta. Então, verdade é que o texto diz que despertou o rei da Síria e despertou também, não todos, tá? Mas despertou alguns que quisessem voltar para a sua terra natal. Então, verdade é que nem todos voltaram. Então, isso fica muito claro que aquilo que Deus quer fazer passa pela minha e pela tua vontade. Isso fica claro para nós. Ou seja, eu tenho a capacidade de resistir àquilo que Deus está fazendo na minha vida pessoal, tá? Na minha vida pessoal, ok? Daqui um pouco eu vou ver que no coletivo é diferente. No coletivo é diferente. Por exemplo, já que eu toquei nesse assunto, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Israel foi restaurado a nacionalidade, o Estado de Israel? Sim. Mas todos voltaram? Não. Então você consegue entender que na totalidade Deus cumpriu a sua promessa, mas na individualidade alguns ficaram na Babilônia? Você consegue pegar essa verdade? Você consegue pegar esse princípio? Isso é fundamental para nós. Ok? Na totalidade Deus cumpriu. Na individualidade não aconteceu, porque alguns ficaram na Babilônia. Ok? Ponto 2. A restauração espiritual de Israel. Presta atenção. Deus restaura o nacional. Deus restaura o Estado. Mas Deus restaura também o íntimo de cada pessoa. Deus restaura a nação como um todo, na sua parte, na sua esfera espiritual. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Toda restauração, tá, precisa passar pela mudança de um comportamento. Ou seja, Deus estava restaurando Israel. Quanto tempo Israel ficou no cativeiro babilônico? 70. Israel sempre teve um problema. O problema era de ordem espiritual, principalmente a idolatria. Lembra quando Moisés ficou 40 dias lá no monte? Aí ele desce por quê? Porque o povo foi um povo idólatra. O povo se envolveu na idolatria. Aprenda uma coisa, querido. Todo teólogo sabe disso, tá? Que o cativeiro babilônico curou para sempre a idolatria em Israel. Curou para sempre. Israel nunca mais foi um povo idólatra. Nunca mais. A nação de Israel, é claro que nós temos judeus ateus. Eu sei disso, tá? Mas a nação de Israel, se ela não é monoteísta, ela é ateísta, tá? Ou seja, se o judeu não é monoteísta, se não acredita no eterno, ele não acredita mais em nada, vamos dizer assim. Ou seja, a nação em si
não é mais uma nação politeísta. Lá não tem vários deuses, é um único Deus apenas, ok? E isso nós precisamos entender, que a restauração espiritual de Israel foi uma mudança de comportamento. Tópico terceiro, Deus cumpre suas promessas, querido. É sempre quando Deus restaura, Deus cumpre as suas promessas. A restauração de Israel foi uma promessa divina, tá? E eu preciso aprender que a fidelidade de Deus em suas promessas. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. A promessa geral não está atrelada a sentimentos humanos. Eu vou voltar naquele tema que eu acabei de falar com vocês, tá? Da totalidade e da individualidade. A nação de Israel, tá? Deus despertou essa nação para voltar? Sim. Mas muitos ficaram na Babilônia. Muitos ficaram na Síria, porque agora não tinha mais Babilônia, agora tinha o Império da Síria, tá? O Império Medo e Persa, ok? Ou seja, o Império Medo e Persa estava prevalecendo. O rei era sírio. Eu falei Síria, né? Esquece isso. Tira a Síria aí, tá bom? O império agora era Medo e Persa, tá ok? Medo e Persa. Quem era o rei? O rei era Ciro, ok? Ciro. Depois passou para Dário, mas enfim, só para que vocês possam entender, o império é dos Medo e dos Persas. Maravilha? Eles ficaram lá ainda, fixado nesse lugar. Então, olha só, na totalidade Deus cumpre, mas na individualidade não tinha acontecido. Deus não cumpriu a sua promessa, é claro. O alvo maior foi alcançado. A nação de Israel voltou, reconstruiu os muros, reconstruiu a cidade. Conforme foi passando o tempo, reconstruiu o templo também. Ou seja, estava se preparando para a chegada do Messias, tá? Ponto 2. Deus renova suas promessas de bênção. Querido, presta atenção. Quando aceitamos o renovo, quando aceitamos o despertar desse movimento espiritual, é indispensável nós buscarmos pelas bênçãos espirituais. Ou seja, toda vez que nós somos despertados por Deus, nós somos instigados, vamos dizer assim, nós somos persuadidos, tá? Nós temos uma necessidade de buscarmos pelas bênçãos espirituais. Nesse caso, e trazendo para os dias de hoje, o que acontece? O que são as bênçãos espirituais? Por exemplo, os dons espirituais, como batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, a profecia, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, a fé, o dom de curas, tá? Aí curas várias enfermidades, o dom de maravilhas, o discernimento de espírito, tá? A interpretação de línguas e a variedade de línguas também. E existe outros dons espirituais aí, tá bom? Existem alguns teólogos que já catalogaram cerca de 27 dons espirituais, ok? Não são os dogmatas, mas são os charismas, tá bom? Charismas são dons espirituais. Maravilha? Isso é indispensável, tá? Por isso que todo grande avivamento, grande despertamento, as pessoas buscam pelos dons espirituais, tá bom? Ponto 3. Deus renova a fé dos abatidos. Querido, nesse ponto, você precisa entender uma coisa, que despertamento não nasce somente pela oração. Não nasce somente pela oração. Você consegue entender que a oração já é um despertar? Você não ora porque você é bom, porque você é crente, porque você é o cara. Não, você ora porque Deus lhe despertou e você assume este papel. Cá entre nós, você já não ficou um bom tempo sem orar? Eu não vou mentir, eu já fiquei algum tempo sem orar.
Aí de repente você se encontra, nossa, já faz dias que eu não oro. Aí, mas por que existe esse conflito? Porque o Espírito de Deus dentro de nós está nos confrontando, ele está nos despertando. E cabe a mim decidir se eu busco ou não orar de novo. Então, preste atenção. Despertamento não nasce somente pela oração. A oração já é um despertar do Espírito. O caso clássico é o caso de Ciro. Ciro, a Bíblia não diz que ele orou, a Bíblia diz que Deus despertou Ciro. Ciro atendeu esse chamado e disse: Israel, povo de Israel, pode sair do meu país. Aonde estiver sob o meu controle, sobre o meu império, vocês pegam as suas coisas e vocês voltam para as suas casas, ok? Então presta atenção, tá? A oração já é um despertar, tá? Ou seja, eu não preciso orar para me despertar. Quando eu entro em oração, é porque eu já estou sendo despertado, porque o homem naturalmente não gosta de orar. O homem naturalmente não busca a presença de Deus. O homem que busca a presença é um homem despertado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tópico 4. Despertamento. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Querido, presta atenção. Não existe despertamento fora da palavra. Todo despertamento precisa estar casado, unido com a palavra. Ou seja, a palavra é nexo, a palavra é o guia, é a bússola, é a base, é a âncora. A palavra é tudo. Ou seja, para ter despertamento, precisa ter um casamento com a palavra. É tão interessante que quando eles voltaram, tá? Eles reestabeleceram o culto. Não que o culto não acontecesse, porque as sinagogas, as querrilás, já existiam na Babilônia, tá? Já existia. Mas quando eles voltam para o seu país, eles não inovam nada, tá? E isso é muito interessante, que o culto que foi reestabelecido em Jerusalém, depois do cativeiro babilônico, ele foi igualzinho àquele que a lei de Moisés determinava. Ou seja, eles não entrou no modismo, eles não entraram em inovações cultuais, ou seja, eles mantiveram aquilo que a palavra de Deus estava estabelecendo. Sabe por quê? O problema nosso hoje, é que quando a gente quer trazer algo novo, a gente inova. E o problema não é inovar, o problema é quando você sai fora da palavra. Sai fora da palavra. É muito interessante que tudo aquilo que você vai fazer de diferente, vamos dizer assim, eu preciso fazer algumas perguntas. E eu preciso fazer aquela pergunta que Paulo usou lá no livro lá na carta aos Filipenses. É honesto? É puro? É justo? É agradável? É de boa índole? Então eu faço. Mas se não for, eu não posso. O problema é que hoje nós estamos entrando em um processo de inovação tão grande, e esse processo de inovação está desvirtuando da palavra. A palavra está ficando esquecida. O modismo está tomando conta. As modinhas cristã está tomando conta. Na hora que a gente não estamos percebendo, mas o verdadeiro culto está ficando de fora. Por quê? Porque Deus não é mais o centro. Quem é o centro de um culto? É o homem. Quem é o centro do culto? É a homilia. O pregador que tem a melhor eloquência, o pregador que tem a melhor fala, o pregador que tem a melhor dicção, é esse que ganha. O culto bom é o culto que teve uma boa exegese, o culto bom é o culto que teve uma boa homilia, o culto bom é um culto que teve muitas línguas estranhas, o culto bom é o cara que canta de forma impecável, que não derrapa em notas musicais, que não desafina. Você consegue entender? Eu não estou falando de relaxo, eu não estou falando de você não se preparar para apresentar alguma coisa legal para Deus, mas a questão aqui não é perfeição, a questão aqui é coração. E quando eu entrego o meu culto de coração, Deus recebe, porque Deus não está preocupado com notas musicais, Deus não está preocupado com perfeições de melodias. O que Deus está preocupado é com um coração realmente entregue. Se o que você tem,
O máximo que você consegue entregar para ele é uma nota desafinada, entrega essa nota desafinada. Mas se você tem a capacidade de entregar uma nota afinada e entrega uma nota desafinada porque você quer, porque você é um cara relaxado, porque você é um cara que não está nem aí com as coisas, aí a Bíblia cobra de você. O problema da inovação é que a gente estamos inovando tanto e esquecendo da palavra. O que a moda está tocando, eu estou seguindo. E a Bíblia existe um padrão. Todo avivamento passa por um padrão. Se nós estivermos fora desse padrão, nós estamos fora da palavra. A palavra, então, reestabelece o culto de forma como ele é. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O despertamento dado pelo Espírito faz com que nós desejamos intensamente ser fiéis à palavra de Deus. É tão interessante que o despertamento que aconteceu no livro de Esdras e de Neemias, teve um dia que eles ficaram das 6 da manhã até o meio-dia, de pé, ouvindo a explicação da palavra. Todo despertamento atrai você à palavra, porque a palavra guia, a palavra cura, a palavra orienta, a palavra disciplina, a palavra te coloca no caminho. É a palavra que tem que fazer aquilo que ela faz. Avivamento sem palavra é fanatismo. Eu vou repetir, avivamento sem palavra é fanatismo. A palavra tem que ser o centro. Tudo tem que estar voltado para a palavra. O homem não é o centro do culto. A homilia não é o centro do culto. A exegese não é o centro do culto. É a palavra. Não é as normas, não é as técnicas da homilética. Não é o programa de autoajuda. Não é as coisas. É a palavra. A palavra tem que ser o centro da existência do ser humano. Todo grande avivamento passa pela palavra. Por isso que Abacuque diz: ouvi a tua palavra e temi. Então aviva, Senhor, a tua obra. Ou seja, é a palavra que traz avivamento. É a palavra que restaura, é a palavra que desperta o ser humano. Então, se eu estou sendo despertado, mas eu estou me divorciando da Bíblia Sagrada. Eu fiz um divórcio dela. Eu não leio mais a Bíblia. Agora eu leio outras coisas. Eu sigo outros caras, mas eu faço um divórcio das Sagradas Escrituras. Isso não é um despertamento. Isso não é um despertamento. Ou seja, eu preciso entender que todo avivamento passa pelo um casamento, uma amizade, um amor profundo às Sagradas Escrituras. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando, te guardando. E até semana que vem, querendo Deus.